Irmãos e irmãs, estamos ouvindo as advertências que Jesus fez aos fariseus, aos mestres da lei, e agora, nesta sua caminhada para Jerusalém, antes de dirigir-se à multidão, Jesus dirige a sua mensagem aos seus discípulos, a todos nós, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Nós sabemos, e o próprio Evangelho se serve desta imagem do fermento, que uma pequena pitada já é suficiente para levedar toda a massa. Mas aqui se trata do fermento ruim. O fermento bom é aquele que faz a massa crescer, levedar. Aqui é o fermento ruim, que estraga toda a massa. Jesus faz esta advertência para alertar os seus discípulos a respeito do cuidado que nós devemos ter para não nos deixar contaminar por aquilo que é de fato intrinsecamente mal. Nós somos chamados pela palavra de Deus a perceber de que nós devemos ter medo. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Nós tomamos todas as precauções quanto à nossa segurança, à nossa integridade pessoal, os cuidados que a gente tem diante da violência, da maldade, que possa ferir-nos fisicamente. É saudável, esses cuidados são saudáveis, mas quando o Evangelho fala do que nós devemos mesmo temer, se refere ao temor de Deus. Não para ter medo de Deus, a própria passagem bíblica que nós ouvimos nos disse: não tenhais medo, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Mas o santo temor de Deus é que nós devemos ter esse cuidado. Assim como nós temos cuidado para que o mal não nos atinja do modo físico, psicológico, emocional, precisamos ter o santo temor de Deus, o cuidado em ser vigilantes diante dos ensinamentos do Senhor, para que nós não venhamos aí sim a perecer eternamente a nossa vida. Este deve ser o santo temor que nós devemos preservar em nossas vidas, para não perdermos a salvação. Causa-nos até uma impressão como não ter medo daqueles que podem tirar a nossa vida física. É claro que o instinto de autoconservação nos leva à defesa, à proteção, mas é uma comparação para dizer que a perda da salvação eterna, ela merece muito mais cuidado para que a gente não atinja esta desgraça, essa destruição eterna. O santo temor de Deus deve ser o cuidado que nós temos em zelar pela obediência aos ensinamentos do Senhor. Hoje nós estamos celebrando Santa Teresa d'Ávila, perto de 500 anos que ela já faleceu, e os seus ensinamentos ecoam não só para a vida religiosa, não só para a congregação, a ordem carmelita em geral, mas para toda a igreja. É uma doutora da igreja que trouxe grandes ensinamentos, unindo o seu conhecimento bíblico, teológico, com a sua mística, a sua espiritualidade. Na narrativa da sua biografia, há uma afirmação que diz que ela estava em oração diante do sacrário, dizendo a Jesus por que ela estava assim passando por tantos sofrimentos e provações, sendo que ela estava ali em sintonia com Ele. Jesus lhe dissera no íntimo do seu ser: é assim que eu trato os meus amigos. E ela objetivamente disse para Jesus:
É por isso que o Senhor tem tão poucos. Ela, na sua clareza de pensamento, também fez uma afirmativa muito interessante. A missão que nós abraçamos é como a cruz que nós carregamos no cumprimento da nossa vocação, daquilo que Deus exige de nós. Arrastar a cruz, diz Santa Teresa d'Ávila, é muito mais penoso do que carregar a cruz. É melhor carregar a cruz, abraçá-la, do que arrastar a cruz. Fere os nossos ombros, machuca-nos e se torna uma tarefa mais difícil. Dentro de todos os seus ensinamentos, há esse clássico pensamento onde ela diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Que pensamento tão completo na sua experiência da contemplação do amor de Deus em suas vidas. A celebração da memória litúrgica de Santa Teresa d'Ávila ilumina toda a vida e a missão dos nossos professores e professoras. Invocamos a intercessão de Santa Teresa d'Ávila para essa missão tão sagrada, tão difícil, desafiadora, mas coberta de tantas bênçãos, que atinge toda a sociedade. Toda a esfera da sociedade humana passa pelos ensinamentos dos professores e das professoras. Nessa Santa Missa nós estamos colocando de modo muito especial aqueles que traduziram para nós não apenas o saber, mas tantos ensinamentos com o seu jeito de ser, o seu testemunho. Cada um de nós traz na sua lembrança as marcas positivas dos professores e professoras que ajudaram-nos a construir o nosso ser. Rezamos pelos que hoje desenvolvem em nossa sociedade essa tarefa tão desafiadora e tão abençoada, para que confiem no Senhor, se inspirem no Cristo que é o Mestre, na Santíssima Virgem Maria, que é Mãe e Mestra, e na intercessão de Santa Teresa d'Ávila. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para si